Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, voltei aqui para dar mais uma review de um álbum nota 10 pra mim. E agora vamos entrar numa trilogia da Ethel Cain, ok galera? Pra mim, os dois álbuns da Ethel Cain são nota 10 e um EP dela também é nota 10. O Perverts, Preacher's Daughter and Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Então eu vou explicar todos eles pra vocês, tá? Porque todos são nota 10. Mas um vídeo pra cada um. E o que eu acho, gente? Os álbuns da Ethel Cain, eles são bons por si só. Mas quando sabe-se a história, quando você entende a história dela, isso vai impactar você de um jeito maior. Tipo, a história vai impactar você muito mais. E você vai ficar bem mais cativado no álbum. Porque eu arrisco dizer que esse é o álbum mais conceitual que nós temos há muito e muito tempo. Eu acho que não tem um álbum mais conceitual que esse, porque pra quem não sabe, o Preacher's Daughter, que é o que a gente vai focar hoje, era pra ser um filme, mas por falta de verba, ela fez esse álbum, né? Mas agora, como ela tá ficando mais famosa, ela tá pensando em fazer o filme, tanto que ela tá fazendo até um livro, né, gente? Então, assim, esse álbum é insanamente louco. Muita história, você não consegue entender tudo, com certeza não consegue entender, tipo, acho que nem 50%, se você só escutar a música, as músicas, tá? E a letra. Então eu vou explicar pra vocês, faixa por faixa. Esse álbum da Ethel Cain é um rock indie com popzinho, né? Tem uma música pop. Também tem dark horror, tá? Tem uma coisa horror numa faixa. É um álbum bem conceitual, tá, galera? É um álbum que trata como a crítica ao sonho americano, trata a crítica à religiosidade excessiva, conservadorismo, e também fala de assuntos como seitas, abuso sexual, sequestro, abuso físico, tudo de ruim que você pode imaginar. Então, a Ethel Cain, vamos começar, né, do início. A Ethel Cain, ela não é uma pessoa, ela é uma personagem criada pela cantora Hayden Anagonia, ok? A Hayden criou a Anagone não, a Anedonia, tá? Eu não sei como fala. Mas ela criou essa personagem para que ela pudesse retratar a sua relação com a religiosidade, mas também adicionando outras coisas ali mais fictícias, tá bom? A Ethel Cain, nasceu no sul dos Estados Unidos, numa parte super conservadora, porque pra quem não sabe, o sul dos Estados Unidos é só conservadores, tá, gente? Só conservadores. E ela vivia na cidade fictícia Shady Grove, ok? Lá, ela tinha uma amiga muito fiel, ela também tinha uma pessoa que ela gostava muito, que a gente vai falar, tem uma música só dele. E ela vivia aí, coisas importantes. Ela era uma pessoa trans, tá? A família dela toda era conservadora, muito conservadora. Preacher's Daughter, o que significa o nome do álbum? Ela é filha de um pastor, correto? O pai dela morre, tá? O pai dela morreu queimado numa igreja, perfeito? A única pessoa da família dela que ela gostava era a mãe dela. Mas a gente vai começar agora, faixa a faixa pro álbum, explicando mais detalhadamente a história de Ethel Cain. Gente, por mais que muitas pessoas fazem intros no álbum, ela realmente conseguiu fazer uma intro que capta toda a história do álbum, né? Tudo que vai passar. Então a primeira música se chama Family Tree Intro. É uma das minhas favoritas, acho que tá no meu top 3, assim, sei lá, essa música me pega, assim, muito. Tem umas letras muito boas, por mais que seja mais curta do álbum, é muito, muito boa pra mim, tá? Nessa música, a primeira frase que ela fala é These crosses all over my body remind me of who I used to be. Ou seja, as cruzes me lembram o que eu era antigamente. Então ela já fala ali sobre a sua religiosidade. E ela também fala sobre Cristo nessa música. E uma coisa boa também pra se falar é essa frase aqui, ó. Jesus can always reject his father, but he cannot escape his mother's blood. A gente vai explorar mais essa frase na música Family Tree, tá? No meio do álbum. E também uma frase que pega muito é a seguinte frase: Swinging by my neck from the family tree. Ou seja, segurando pelo meu pescoço a árvore genealógica, tá, galera? Essa frase é meio que o resumo da história dela, perfeito? Mas essa música, ela simboliza o quê? Independentemente se ela fuja, o que ela faça, ela vai estar ligada
ao seu passado. Não tem como ela fugir de seu passado e dos crimes que foram cometidos antes mesmo dela ser concebida, né? Porque a família dela se diz conservadora, mas a gente vai explorar que a família dela... Nós já exploramos, né? Que toda a família dela era abusivo com ela, então se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo, né? Machucam ela. Mentalmente, fisicamente, todas as mentes que vocês conseguirem, tá, galera? Imaginar. A próxima música, galera, é American Teenager. Essa é uma vibe onde ela era uma adolescente, tá, gente? Ela retrata essa música quando ela era adolescente. E ela estava começando a questionar a sua religiosidade, tá? Além disso, ela também... Vamos começar pela primeira crítica que é apresentada, que é a religiosidade. No começo do começo da música, a primeira frase é Grew up in the yellow light on the street, putting too much faith in the make-believe. Ou seja, nasci na parte amarela da estrada, acreditando muito naquela coisa de ganhar pra acreditar. Ou seja, essa frase significa o quê? Ela nasceu no lado amarelo da estrada. Ou seja, isso é que ela nasceu do lado religioso, entendeu? Ela nasceu num círculo religioso que ela não conseguia se desprender, porque todo mundo que ela conhecia era religioso. E ela acreditou muito nesse make-believe. E ela fala que agora ela começa tipo, a vida toda dela ela foi forçada, mas agora ela tá vendo que, sei lá, será que faz sentido, né? Tem outra frase que ela fala, Jesus, if you're there, why do I feel alone in this room with you? Ou seja, se você tá aqui, por que eu me sinto tão sozinha? Se você está aqui comigo e só tá eu e você, né? E nessa parte da música foi onde o seu pai morreu. Ele foi queimado e ela precisava assumir o seu lugar na segregação da igreja. E aí ela tá com essa coisa, será que eu assumo? Será que não? Porque agora eu estou questionando a minha religiosidade. Além disso, o tema principal não, né? Mas outro tema da música é o American Teenager, ou seja, a vida americana. Onde ela vivia, lá nos Estados Unidos, era muito comum em que a polícia, os militares issem lá nas escolas e que falassem quem quer ir pro exército, quem se interessa em alistar. E essas pessoas que são crianças ainda falavam, eu quero. E aproveitam que é uma vibe conservadora com o militar, né? Uma coisa bem Bolsonaro. E aí aproveita, né? Disso e meio que manipula as crianças para elas irem para a guerra. E aí ela fala assim, my neighbor's brother came home in a box, but he wanted to go, so maybe it was his fault. Another red heart taken by the American dream. Ou seja, o irmão do vizinho dela foi pra guerra, mas ele voltou num caixão. Mas ele queria ir, então a culpa foi dele, entendeu? Essa coisinha também. Então temos essas duas críticas principais na vida de Tolkien. E agora ela tinha que decidir nessa época se ela escolhia ser pastora ou fugir da vida dela. E a gente pode notar que nessas duas músicas ela não fala diretamente sobre ela. Ela fala mais de uma maneira mais abrangente, assim. Ela não se mostrou verdadeiramente ainda para os ouvintes, tá? A próxima música é House in Nebraska, galera. House in Nebraska, ela conta sobre o seu passado com o seu único e verdadeiro amor. Eita, que meu computador desligou. Seu único e verdadeiro amor, Willoughby Tucker, que recentemente foi lançado o álbum Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Ou seja, um álbum pra explorar a única relação que ela realmente sentiu alguma coisa, né? Isso é bem triste, mas enfim. Ela foi uma pessoa que ela conheceu na cidadezinha dela, Shady Grove. E nessa parte, tá, gente? A gente não sabe muito, então eu vou falar mais por cima, tá? Ela e esse Willoughby Tucker, eles iam em casas abandonadas no Alabama. E eles meio que simbolizaram uma das casas como House in Nebraska. Ou seja, lá eles eram
abertos um com o outro, eles falavam seus sentimentos. E ela sempre, em todas as músicas não, mas em músicas específicas, como Some Bleach Flies, também tem a outra chamada Waco, Texas, do outro álbum, Willow by Tucker, ela vai lembrar. Ela depois dessa relação, gente, todas as outras que ela tiver, ela vai querer idealizar o Willoughby nessas outras relações. Então ela vai tentar ver um cara específico como se fosse o Willoughby, vai tentar idealizar como se ele fosse salvar os problemas dela. Que foi o que ela tentou fazer também no início da relação com o Willoughby. Mas aí isso a gente vai explorar no outro vídeo, que também é o outro álbum, nota 10 de 10, tá, galera? E essa música fala sobre a relação deles, como eles se amavam, etc. E aí, a história gira em torno, né, gente? Eu falei pra vocês que eles visitavam a casa, né? Que eles estavam visitando a casa, etc. Mas essa música, ela revisitando essa casa lá no Alabama. E aí ela revisita essa casa e ela lembra de todas as memórias dela com ele. Então é uma música bem linda, tá? É uma das minhas favoritas também. Não entra no meu top 5, mas é muito boa. Todo esse álbum é muito meu favorito, gente. Não tem uma música que eu não gosto desse álbum, tá? Bem difícil eu não gostar de uma música da Ethel Cain. Mas enfim, gente, a próxima música é Western Nights, ok, galera? Essa música, ela fala sobre uma relação dela com o Logan. Então aqui, ela já fugiu da sua família, tá? Ela e seu namorado Logan fugiram, né, de sua família. Ela tava ali uns 10 quilômetros, sei lá, fugiu, né? E ela começou a idealizar, né, gente? Ela queria o Willoughby, só que ela não tinha o Willoughby. Então ela começou a ver esse Logan como uma figura que ia salvar ela também. Falou. E ela amava ele independentemente do que ele fazia ou do que ele era. E ele, né, claro, abusava dela sexualmente, violentamente, tinha marcas no corpo dela, ela fala isso na música, mas ela não parava de amar ele. E ela falava também que ela apoiava ele. Ela fala que apoiava ele em tudo. Porque ele fazia não só isso, como ele roubava bancos e etc. Só que um dia ele tentou roubar um banco meio que nacional, um banco de extrema importância. E aí quando ele estava saindo com dinheiro pra fugir ali no beco que tava o carro dele, ele começou a trocar tiros com o policial, né? Porque o policial ia tentar parar ele, só que o Logan começou a atirar no policial. E aí eles tiveram uma troca de tiros ali. E ele recebeu 2 ou 3 tiros nas suas costas e acabou morrendo. E o policial viu que tinha alguém no carro ali. E quem era a pessoa no carro, né? O policial não sabia, mas quem era essa pessoa no carro? Não, sabia sim. Essa pessoa no carro, gente, era a Ethel Cain, tá? E ela teve que fugir sozinha mais uma vez dessa relação, né? Então agora ela estava sendo procurada pela polícia, a mãe dela estava preocupada com ela, tá? E ela estava sendo procurada pela polícia por 2 motivos. Um, por ser... Tava sendo suspeita de participar do crime também. E outra porque ela, né, sumiu. Ela fugiu de casa e a mãe dela denunciou isso pra polícia. E agora não é mais a intro, é Family Tree. Bom, gente, a família da Ethel Cain escondia um segredo mais obscuro que tudo, tá? Era um segredão. E esse segredo a Ethel Cain descobriu. E foi aí que ela quis dar o pé, ela quis ir embora, entendeu? E a gente não sabe muito bem esse segredo, mas tem algumas teorias, tá, galera? Que uma teoria é que ela fica falando na música algumas vezes que ela matou e ela mataria de novo. E numa música mais pra baixo, fala que alguém viu ela matar, que ela estava lá quando ela derramou o primeiro sangue. Então, né, mas pra entender tem que escutar o álbum todo. Mas eu acho que ela matou seu pai incendiado, porque o pai dela não maltratava dela, né, gente? E ela matou e a avó dela viu isso acontecer, porque vai ter uma explicação mais pra trás. Pode ser essa teoria, essa é uma das teorias. Ou a outra teoria é que a Ethel Cain, não é, na verdade, filha do Preacher's Daughter. Ela não é uma Preacher's Daughter, entendeu? Ela foi vítima de um incesto da família. Ela nasceu por causa de um incesto. E ela teve que cobrir isso casando casando ela com o seu pai, entendeu? Porque tem essa coisa na história também, que eles... Eu não sei se é verdade ou se é 100% certo, mas que eles dois, o pai e ela, tiveram que meio que se casar pra cobrir o incesto, entendeu, gente? Porque a família dela é
obscuríssima, entendeu? E aí ela descobriu que ela não é filha. Porque ela fala na primeira música, lembrem? Jesus can always reject his father, but he cannot escape his mother's blood. Ou seja, é filha da mãe mesmo, só que não é do pai, é de outra pessoa. Talvez foi um incesto que aí cobriu com o casamento da Preacher's Daughter, ou com o Preacher. Eu não sei se é da Preacher's Daughter com o Preacher ou o Preacher com a mãe dela. Mas eu acho que é com a Preacher's Daughter, tá, galera? E é isso. Nós vamos chegar na parte também, eu queria muito falar já da seita, mas aí eu vou deixar pra depois. A próxima música... a outra teoria também, esqueci de falar, mas a outra teoria pode ser só apenas que ela sofria abusos sexuais do pai dela, tá, galera? Que é o que é retratado na outra música, Hard Times. Nessa música ela fala que entre os 8 até os 18 anos ela sofreu abusos sexuais do pai. E que ela, criança, tentava entender esse tipo de amor diferente, né? Porque ela não tinha consciência pra saber o que era certo e o que era errado. E ela fala sobre todos os abusos que ela sofreu e como ela sofreu desde o início da vida dela até o fim de sua vida. Essa música também é bem triste, mas mais triste que essa é a próxima música, que se chama Thoroughfare. Quando você escuta a música, você fala, triste? Como assim triste, gente? É uma história de amor. Como assim triste, Eduardo? Então, vou falar pra vocês o babadíssimo, todo babado dessa música. Thoroughfare fala sobre um homem, o nome dele é Isaías. Vamos falar que é Isaías, tá, gente? Porque em inglês também aí já é demais. E a Aito Ken, ela fugiu de sua família, como a gente tinha visto no Logan. E ela estava em Texas, né? Tava em Texas, ali nas ruas, pedindo carona pra qualquer pessoa, porque ela queria sair, ela queria se desvincular de qualquer jeito da família, queria ir o mais longe possível. E aí apareceu esse cara, Isaías. Ela fala que ela nunca tinha visto um homem feliz com ela, que ela nunca tinha visto um homem que não estava bravo com ela. E aí, por causa disso, ela começou a confiar no Isaías. E aí, eles foram numa viagem, e aí eles foram em bares, etc. E aí eles começaram a tentar achar um amante, um amor pra esse Isaías. Só que no fim da viagem deles, que eles foram numa montanha, assim, um negócio assim, o Isaías fala pra ela que, na verdade, ela é o amor da vida dele. E ele é o amor da vida dela. Então eles acabam se apaixonando. E é uma música bem bonita, se você não saber o contexto. Mas o que realmente aconteceu, galerinha, é que ele sequestrou ela. Beleza? Beleza pra vocês? Pode ser assim? Temos um cartaz falando que a Aito Ken estava sendo procurado. Porque ela foi sequestrada por um homem branco alto chamado Isaías, tá bom? Ela foi sequestrada. Então não tem nada de bom nessa história. Eu vou falar mais pra frente, na próxima música, Gibson Girl, que é a próxima. Então vamos já falar aqui, Gibson Girl, gente. Gibson Girl, o nome da música é uma referência a uma mulher perfeita, né? Uma mulher idealizada, que seria perfeita de aparência. E essa música fala sobre como ele tratava ela como um objeto sexual, né? E além disso, como ele começou nesses bares e festas a drogar ela, a deixar ela, tipo assim, ela não conseguia mais saber o que era real ou o que não era real. E isso deixou ela louca, assim, entendeu? Tipo, ela não conseguia mais discernir o que era real ou não. E ela simplesmente aceitava, né? Só que aí teve uma hora que ela falou, chega, eu não quero viver essa vida. Eu não posso mais viver essa vida de simplesmente me render às drogas e a esse cara. Não quero viver com esse cara, eu quero viver com o Willoughby, a única pessoa que eu realmente amei. E aí ela tenta fugir desse cara. Só que aí esse cara encontra ela e agora realmente sequestra ela e coloca ela num porão. E aí vamos começar a próxima música, Ptolemaia. Essa música, gente, é uma referência ao Círculo dos Infernos de Dante, da Divina Comédia. Quem já viu Ordem Paranormal, que é a blusa que eu estou usando do Diabo, Hexatombe daqui 3 dias, vai saber. Mas tinha os Círculos do Inferno, e cada Círculo do Inferno era separado por grupos de pessoas. E Ptolemaia, que é o nome da música, era separado por traidores. Então uma pessoa que ela amava acabou traindo ela, né? Uma pessoa que ela amava, assim, né? Mas que ela tava, tipo, apaixonada ali, traiu ela.
Então, o que acontece? Nessa música, ela está lutando contra agora a própria escuridão, gente. A própria escuridão. Se você escutar atentamente a música, gente, atentamente mesmo, ou vocês podem pesquisar sem o fundo, né, sem o instrumental, ela está gritando loucamente, no, 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 porque ele está literalmente, tipo, abusando dela. Ela não tem mais escolha, ela está sendo drogada, 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 ela está lutando contra a escuridão das drogas, entendeu? É uma coisa assim nessa música. E no finalzinho, bem no finalzinho dessa música, indo pra próxima, ela morre, tá? Ela é vítima de um homicídio, feminicídio, enfim. Ela morre por esse cara. E a gente tem um verso super grande, tá? Eu vou ler pra vocês aqui, porque é uma coisa bem, gente, bem babado mesmo, tá? Mas eu lembro parte da coisa, mas eu não quero falar estragada, entendeu? Mas ela fala assim, ó. O final. E aí você não sabe se... Eu não entendi se é um demônio da escuridão dela ou se é o Isaías falando. Mas eu considero que é o Isaías falando pra ela enquanto mata ela. Nas últimas pauladas que tava matando ela. Aí ele fala assim, gente, ó. Eu vou até traduzir em português porque é um texto muito grande. Ela fala assim: benditas sejam as filhas de quem, destinadas aos sofrimentos eternos pelos pecados de seus pais, cometidos muito antes de suas concepções. Abençoados sejam suas mães prostitutas, cansadas e irritadas, esperando a respiração suspensa em uma balsa que nunca mais se moverá. Essa frase é importante, hein? Bem-aventuradas as crianças, cada uma delas chega a conhecer seu Deus por meio de algum ato de violência sem sentido. Benditas sejam as meninas, prometidas a mim, por um homem que só sente ódio e desprezo por ti. Eu não sou bom nem mal, simplesmente sou, e vim pegar o que é meu. Eu estava lá no escuro quando você derramou seu primeiro sangue. Eu estou aqui agora enquanto você ainda corre de mim. Corra, você não pode se esconder para sempre. Gente, esse trecho é babadíssimo. Essa música pra mim é uma das minhas favoritas, top 3, eu acho. Mas vamos explicar. Blessed be the daughters of Cain. Aí você vai pensar, oxe, ela tá fazendo referência ao fandom dela. Bicha, não, tá? Agora vai entrar uma parte mais sombria, tá, gente? A avó dela, não se sabe muito, tá? Mas a avó dela é líder de uma seita nomeada Daughters of Cain. Daughters of Cain é uma referência à Bíblia. Um personagem chamado Cain, que eu não sei muito bem, mas ele traz Jesus. Peraí, deixa eu só ver direitinho. Enfim, eu não sei se ele traiu ele, tá? Essa parte eu não sei, porque eu não li a Bíblia, nunca li. Mas, Jesus falou pra Cain que quem matasse ele sofreria 7 vezes mais do que ele vai sofrer na vida dele. E todos os descendentes de Cain são condenados, todas as descendentes mulheres de Cain são condenadas a sofrer. E vocês podem ver que ela fala, né? Blessed be the daughters of Cain, about suffering through eternal pain. Ou seja, todos os descendentes da Cain vão sofrer. E ela fala assim, gente, ó, deixa eu pegar aqui a frase certinha, que não tá querendo mais traduzir. Por favor, licença, Genius, por favor, traduziu, gente. Ó. Abençoadas sejam suas mães prostitutas, cansadas e irritadas, esperando a respiração suspensa em uma balsa que nunca mais se moverá. Aqui, gente, é a confirmação de que a única pessoa boa na família dela era a mãe dela. A mãe dela, ela tentou também escapar desse ciclo, porque ela sabia do segredo da família também, que era a seita satânica. Um dos segredos também, gente, lá em cima que eu não contei, que talvez ela descobriu a seita satânica. Satânica não, né, gente? Eu tô inventando satânica, mas a seita da avó. E aí ela ficou desesperada, ela tentou fugir também. Pode ser isso também. Aí ela descobriu e etc. Mas ela tenta fugir. Numa das outras músicas, Some Bleach Flies, ela fala que as mães são tipo mosquitinhos que tentam escapar pela janela, só que não, e esperam até o dia que elas consigam. Só que a janela tá fechada e elas morrem antes que escapem. E é o caso da mãe dela, gente. Ela nunca vai escapar desse ciclo, porque se ela escapar, vai acontecer o que aconteceu da Itoken. A Itoken escapou, morreu. Ela tentou escapar do sofrimento eterno que ela teria. Não pode, entendeu? É contra meio que a profecia, entendeu? Cara, é demais pra mim, numa única frase.
Bem-aventuradas crianças, cada um delas chega a conhecer seu Deus por meio de algum ato de violência sem sentido. Cada uma delas chega a conhecer seu Deus. Vocês vão entender por causa dessa frase, tá? Daqui a pouco. Benditas sejas, meninas, prometidas a mim por um homem que só sente ódio e desprezo por ti. Gente, por isso que eu acho que é um cara, tá? Eu acho que esse Isaías faz parte do culto da Daughters of Cain. E ele está... Tipo, a função dele é que as mulheres Cains sofram. Tipo, que sofra, que todo mundo sofra. Ele fala que ele sente desprezo pelas mulheres. Então, o dever dela... ele fala que foram entregadas a eles. Então não foi uma coisa tipo assim... então quem tava andando lá encontrou ele e foi isso. Não. Foi uma coisa tudo armada pela avó dele. Pela avó dela, no caso. Porque ela tentou escapar e ela merece o sofrimento eterno 7 vezes mais. Eu não sou bom nem mal, simplesmente sou. E vim pegar o que é meu. Ou seja, Aitoken foi prometida a ele. Eu estava lá no escuro quando você derramou seu primeiro sangue. Então, corra enquanto você ainda consegue. Eu estava lá quando você derramou seu primeiro sangue. Gente, eu acho que isso é a confirmação que é a avó dela. Tipo, eu acho que a avó viu que ela matou o pai dela na igreja. E aí isso foi, tipo, aumentando, assim, as ideias da avó dela matar ela. Eu tava vendo um pessoal que tava falando que era a morte. Tipo, a morte falando com ela. Só que eu acho que faz mais sentido ser a seita da Daughters of Cain. Mas enfim, próxima música. Pra pesar o clima ainda mais, August Underground chega, galera. Essa é a confirmação que ela morre. E essa música retrata, tipo, cada batida da música, gente, é uma batida, é um ato de violência que era cometido contra Aitoken até ela morrer. E na batida final da música é onde ela realmente morre, que ela, tipo, faz uma batida assim, tam, tam, tam. E nessa música, em Ptolemaia, gente, vocês escutam uma pessoa... Se você escutar, tipo, atentamente mesmo, se você tiver um ouvido de ouro, assim... Ou você escuta sem a instrumental também, né? Você escuta uma pessoa sofrendo e agonizando, que não é ela. É uma pessoa que tava realmente morrendo, real. Gente, ela é louca por causa disso, né? Mas assim, essa representa o que estava acontecendo com o corpo dela. Ou seja, ela estava sendo maltratada, judiada, August Underground, no caso, né? E dessa música tem uma transição pra próxima, Televangelism. E essas duas músicas são instrumentais. A próxima música já muda pra uma coisa mais celestial. Ou seja, o que é isso, celestial? Ela está subindo, ela ascendeu, ela transcendeu aos céus. A alma dela está subindo aos céus. Depois de tanto tempo sofrendo, ela realmente conseguiu atingir a paz, que era o que ela queria. E, gente, essa música pra mim, linda demais. Acho que é uma minha favorita, assim, do álbum. Segunda favorita. Essa música é, tipo assim, perfeita, assim. Você fica até passado. Como alguém consegue... a curiosidade, tá? A Aitoken, ela não ensaiou nem nada pra essa música. Ela só começou a tocar e saiu aquilo. Você acredita como uma pessoa consegue ser tão gênia assim, gente? Ela produziu o álbum todo, escreveu tudo, ela fez tudo. Gente, artista, né? Artista que fala. Próxima música, galera, é Some Bleach Flies. Essa música é a música mais bonita desse álbum, tá? É a minha favorita do álbum. É linda, essa música é linda, 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 linda. Essa música é linda. E essa música, ela está refletindo sobre toda a sua vida nos céus, no paraíso que ela idealizou. Então, ela fala sobre a sua mãe. Lembra que eu falei? Ó, ela fala: moscas desabotadas pelo sol, sentadas no parapeito da janela, esperando o dia em que escaparão. Elas falam sobre o dinheiro e como seus bebês estão sempre mudando, enquanto elas respiram o veneno da tinta. Ou seja, gente, a mãe dela, ela vai esperar, ela tá esperando o dia que ela vai escapar, que nem Aitoken. Só que ela não vai conseguir, porque ela vai respirar o veneno da tinta até ela morrer. Então essa música é muito linda, muito linda. Só por essa frase, gente. Ai, dá vontade de chorar essa música. E a próxima música é: o que eu não daria para estar na igreja neste domingo, ouvindo o coral, tão sincero, todos cantando, Deus te ama, mas não o suficiente para te salvar. Essa frase pra mim, gente, não tem comparação, tá? Ou seja, ela tá refletindo sobre a sua vida na igreja,
com seu irmão. Aí depois ela vai refletir com o Willoughby, vocês vão ver daqui a pouco. E ela vai refletir sobre a família. E ela, nessa música ela reflete sobre toda a sua família. E aqui ela tava querendo ir pra igreja, mesmo que aquele ambiente não seja acolhedor pra ela. E a próxima frase é a minha frase favorita da minha vida, eu acho, gente. Seguindo com I Want You to Love Me, da Fiona Apple. Essa é uma das frases assim, mais bonitas que já existiram na face da Terra. Ela fala a seguinte coisa. Ela fala assim: And I spend my life watching it go by from the sidelines. And God, I've tried, but I think it's about time I put up a fight. Ou seja, ela fala: eu passei a minha vida toda vendo ela saindo, se esvaindo aos lados. E eu não fiz nada. Ela reflete sobre essa... essa é a frase que ela reflete, tipo... Eu não fiz nada de... Tipo... Não fiz nada, entendeu? Eu passei a minha vida toda vendo ela se esvair. Ela fica falando assim, em uma parte assim... If it's meant to be, then it will be. And I forgive it all as it comes back to me. Ela fica falando isso. Falando isso várias e várias e várias vezes. E quando ela fala assim, oh it will be, yeah, ela fala rápido. E vocês percebem, oh it will be, não parece oh will be. Yes. Gente, mesmo na morte dela, mesmo no paraíso, ela continua pensando no Willoughby, que é a única pessoa que fez ela feliz na vida dela. E, pra confirmar ainda mais isso, a primeira frase, depois que ela para de falar isso, ela fala assim: I'm still praying for that house in Nebraska. Ela ainda está orando, ela ainda vê a casa em Nebraska, que eles tanto amavam. By the highway out down the edge of town. A próxima música, gente, pra finalizar o álbum é Strangers. E ela... Então... Vamos começar também. Primeira frase, ó. In your basement, I grow cold. No seu porão, eu começo a ficar congelada. O que vocês acham que essa música tá parecendo, gente? E aí, próxima frase. Freezer bride, you're sweet divine. You devour like smoke woven hide. Ou seja, tá falando assim... tá falando freezer divino, doce como, sabe, freezer divino, você doce, e eu te devoro como uma carne bovina incrível, um doce incrível, tá, gente, na primeira frase. O que tá parecendo isso, gente, pra vocês? Canibalismo. O cara, além de matar ela, depois ele come o corpo dela. E ela fica falando na música. Gente, essa música é linda também. Mas o final é mais bonito ainda, tá? Ela fica falando isso. E aí no final, ela volta na forma espírita dela, né? Do paraíso. E ela também fala que as memórias dela, toda a vida dela foi reduzida a uma Polaroid. Uma foto de Polaroid, porque acharam o caso dele, né? Quando ela fala isso, ela confirma que prenderam o Isaías, né? Porque a memória toda dela foi resumida a uma picture of a Polaroid. Então, acharam o caso dela e estavam estudando. Então, ninguém se importa com a história dela. Só essa foto pra resolver o caso. Essa frase também é muito triste. Mas ela fala assim, ó. Found you just to tell you that I made it real far. And that I never blame you for loving me the way that you did while you were torn apart. E ela fala assim, don't think about it too hard.
or you will never sleep a wink at night again. Don't worry about me and these green eyes. Mama, just know that I love you and I'll see you when you get here. Ou seja, na forma espírita dela, ela não consegue, gente, de forma nenhuma se desprender dessa origem. Como foi falado na música Family Tree, Intro, Family Tree, em todas as músicas, ela não consegue, ela não importa o que ela faça, ela vai estar presa à igreja. E é o que ela fala, ela fala que ela achou a mãe dela e falou meio pra ela que ela foi longe. E pra que ela não pense nisso muito, senão ela não vai conseguir dormir de novo. E também tem uma frase na música que eu esqueci de falar. Quando a minha mãe me vê na lateral de uma caixa de leite no corredor de laticínios do Winn-Dixie. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas tem várias marcas de leites, não só brasileiras, como afora, né? Que falam sobre pessoas desaparecidas e dos casos e o que elas sofreram. E aqui ela tá falando: quando a minha mãe me vê na lateral de uma caixa de leite no corredor de laticínios, ou seja, quando a minha mãe vai pegar o leite e me vê a cara. Mano, que frase perturbada. Mano, deu até vontade de chorar de novo, gente. Mano, esse foi o álbum. É um álbum... Ah, não, deixa eu terminar. E lembra que eu falei que a frase é crucial lá no começo? Swinging by my neck from the family tree. Segurando pelo meu pescoço da família genealógica. Ou seja, ela está falando que ela estava morta, né? Enforcada na família genealógica. No começo, ela já falou que ela ia morrer pela família. Ou seja, faz sentido a teoria do Daughters of Cain. Tudo que eu falei faz sentido. Gente, eu acho que se você... Só escutando a história, você já dá uma nota 10. Aí quando você escuta a música... Não tem palavras pra descrever a artista que essa bicha é, entendeu, gente? É uma coisa que você nunca vai conseguir produzir. Que você tá assistindo esse vídeo aqui, não vai chegar nem perto do que ela fez aqui, entendeu? E pra quem tá curioso, tem o Preacher's Daughter, aí tem o Preacher's Wife e o Preacher's Mother, tá? Os álbuns giram em torno das mulheres nesse Preachers, tá? E você vê que sempre ela gostou só da mãe dela, né? Gente, esse álbum é perfeito, a nota 10 de 10, com certeza absoluta. Não tem como não dar 10 pra esse álbum, tá? Não tem. Se você não dá, você é transfóbico. Não, fazer um top 5, igual eu fiz no vídeo da Fiona Apple. Primeiro, Some Bleach Flies. Segundo, Ptolemaia. Terceiro lugar, eu vou colocar Strangers. Quarto lugar, Family Tree Intro. E em quinto lugar, Televangelism. É isso, meu top 5. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. 40 minutinhos explicando toda a história da fucking Ethel Cain. Goodbye, bitches and whores.